Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, concurso do Ministério Público, vamos falar hoje sobre o Conselho Nacional de Justiça. Criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, sobre a reforma do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, já ia falar Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem três funções primordiais. Ele tem o controle administrativo, funcional e financeiro do Poder Judiciário, zelando também pela sua autonomia e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo, para tanto, regulamentos e recomendações, e também sobre as legalidades dos atos administrativos. Bom, a composição do Conselho Nacional de Justiça são 15 membros, sendo o Nato, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, na sua ausência, presta atenção no concurso, é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e são compostas assim, essas 14 pessoas mais o presidente do Supremo. 3 indicados pelo STF, 3 pelo STF, 3 pelo STJ e 3 pelo Tribunal Superior do Trabalho. Um cidadão pela Câmara dos Deputados, um cidadão pelo Senado Federal, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 promotores, sendo um procurador e um promotor, indicado pelo Procurador-Geral da República, compondo-se aí 15 pessoas. Bom, dentre vários órgãos, elenquei os principais: o plenário, a corregedoria e as comissões. A jurisdição ele não tem, presta atenção, porque ele não tem jurisdição, é puramente o controle dos atos administrativos, o controle da parte financeira e a parte correcional ou ético-disciplinar, como queiram. Alguns atos do Conselho Nacional de Justiça podem ser revistos pelo Supremo, através do mandado de segurança, tá? E outra coisa, tem que tomar cuidado: quem que oficia perante o Conselho Nacional de Justiça? Oficiam, não compõem os 15 membros. É o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e o Procurador-Geral da República. Eles têm, os conselheiros têm as mesmas prerrogativas da magistratura. Por prerrogativa de função, eles são julgados nos crimes de responsabilidade, prestem atenção, pelo Senado, nos termos do artigo 52, inciso 2º da Constituição, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Nos casos de crimes comuns, cada um dos seus membros responderá perante o órgão competente. Então, se for juiz, nos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Se for desembargador, no STJ. Se for ministro do STJ, no Supremo Tribunal Federal. Se um dos conselheiros um dos cidadãos conselheiros que compõem o CNJ cometer algum crime comum, responderá perante o juiz de primeira instância. Então é importante tomar cuidado com isso. Outro ponto importante é sobre o Corregedor Nacional de Justiça. Quem é o corregedor? Tem que memorizar. O corregedor é o membro oriundo do Superior Tribunal de Justiça, é um ministro. Sempre o ministro do STJ vai ser corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Bom, os processos que eles têm são vários. A gente tem que vocês têm que olhar com mais calma, com mais detença. Então, entre outros, tem inspeção, correição, sindicância, reclamação disciplinar, procedimento administrativo disciplinar, etc. Um pouquinho da origem. Como que começou a história, a discussão sobre o Conselho Nacional de Justiça? Isso começou depois do final da ditadura. No começo da redemocratização, se percebeu que o Poder Judiciário ele tinha algumas deficiências, principalmente problemas relacionados ao poder correcional e à questão do abuso de poder. Então você tinha uma dificuldade muito grande para você julgar os desembargadores e os ministros dos tribunais superiores. Isso estou falando no âmbito dos tribunais de justiça. Então era muito fácil, você conseguia julgar administrativamente ou sob a observância dos deveres funcionais os juízes de primeira instância, mas os desembargadores e os ministros ficavam, por assim dizer, livres de uma atuação correicional. Então precisávamos disso na ocasião, um estudo de vários juristas, e também uma questão muito relevante é a questão de ausência de um órgão no país que centralizasse
toda a política judiciária. Então você não tem um órgão de coordenação, integração e planejamento como o Conselho Nacional de Justiça. Então esse é um pouquinho do contexto, nasceu ali do Pacto Republicano, e você foi desenvolvendo com muita discussão, os juízes e a classe da magistratura, ela foi muito refratária à inclusão do Conselho Nacional de Justiça. Mas eles perceberam que ou eles paravam e discutiam, ou seria imposto de fora para dentro, sem nenhuma possibilidade de debate sobre os termos do projeto que deu origem à Emenda Constitucional 45 de 2004. Bom, então nós vimos aí a questão da lentidão, a burocracia do poder judiciário, a indisciplina administrativa do poder judiciário e a ineficiência ante o poder executivo e o poder legislativo, que iam de vento em polpa, cada vez mais se aperfeiçoando as suas instituições ali, os seus institutos no exercício de cada poder. Bom, essa herança, lentidão, burocracia, ineficiência no sentido de correição, é uma herança histórica, mas também cultural. Muito da cultura do povo, né, do povo brasileiro, isso está num processo ainda de desenvolvimento. E havia também ali uma falta de credibilidade, como nós já dissemos, sobre as correições dos tribunais. Esse é o contexto no qual, em rápida análise, esse é o contexto pelo qual nasceu o Conselho Nacional de Justiça. Então, qual que é a dica deste vídeo? A dica é prestar atenção aos detalhes da composição, do contexto que foi abordado, que deu início ao Conselho Nacional de Justiça, não só para a prova objetiva, mas principalmente para a prova oral. Então chega na prova oral, o examinador vai falar assim: doutor, 15 minutos para falar tudo que o senhor sabe sobre o Conselho Nacional de Justiça. Então, é bom que tenha na mente uma construção com introdução, início do desenvolvimento, desenvolvimento propriamente dito e conclusão. Tá? Então, esse aqui é só uma ideia inicial para que vocês possam se aprofundar nesses estudos e conseguir sucesso na prova do Ministério Público para Procurador da República do Ministério Público Federal. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, divulgue. Me traga críticas, dúvidas, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.